Olá, boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus possa estar em teu coração e que você possa buscar no Senhor tudo aquilo que você precisa, a confiança e a paz que você precisa, você possa ter encontrado no Senhor. E nessa tarde eu quero compartilhar com você, que às vezes ainda tem dúvida dos acontecimentos, do que a palavra do Senhor diz. E orando nessa tarde, eu quis vir aqui compartilhar um pouco do que a Bíblia, um pouco de tudo que a Bíblia diz sobre Jesus, dos acontecimentos, que terão coisas que nós não teremos como fugir da realidade. Mas conhecendo a palavra e obedecendo, nós vamos conseguir passar por algumas situações, não digo mais facilmente, mas com a convicção de que o Senhor passará conosco. E aí, eu abri duas Bíblias para ficar mais rápido. Eu quero ler Isaías 53, o capítulo 6 e o 7. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Isaías aqui está escrevendo uma profecia sobre Jesus. O que Jesus teria que passar, ele se entregaria à morte para nos oferecer a salvação, para nos tirar o pecado, para que nós pudéssemos estar livres dessa condenação. E qual condenação seria essa? É de nós não termos a salvação. Mas quando Deus dá o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, não foi eles que mataram Jesus. A Bíblia diz que Jesus se entregou à morte por amor a nós, para que hoje nós tivéssemos a salvação. Então, se você tem alguma dúvida, mas as pessoas falam que Jesus vai voltar, eu cresci ouvindo isso e isso nunca aconteceu, e que às vezes você fica desacreditado, a palavra do Senhor não é como um livro que o autor ele escreve acerca de algum assunto e fica por aquilo mesmo. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é viva. E tudo aquilo que Deus inspirou os homens do passado para escrever, para que ficasse registrado, tem acontecido no decorrer desses anos, né? E nós podemos observar que muitas profecias já se cumpriram, outras se cumprirão e outras estão se cumprindo neste momento. E a minha preocupação é, quanto mais as pessoas entenderem o que a Bíblia diz, vai ficar melhor, não digo mais fácil, mas nós vamos conseguir entender, não, eu posso passar o que for, mas o Senhor está comigo. E quando nós passarmos por algumas situações, nós vamos acalmar, nós vamos ter a paz que a Bíblia diz assim, Jesus, ele dá uma paz que excede todo entendimento, porque vai ser uma paz que mesmo quando o mundo estiver em destruição, nós vamos conseguir ter paz. Mesmo quando tudo está desabando lá fora, aqui dentro a gente vai ter uma paz de quem conhece a palavra do Senhor, de que as coisas não vão melhorar, a tendência é piorar, mas piorar o sistema, o mundo sistema, mas a palavra do Senhor diz que Deus ele continua no seu trono de glória e ele reina. E eu quero ler aqui nos outros versículos que eu separei, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que diz assim, no capítulo 14, deixa eu só ver os versículos que é para ler. 14, do 1 ao 3, que diz assim, Jesus é Jesus o único caminho. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então é interessante que se nós observarmos, a Bíblia ela já está escrita e quando nós lemos, nós vemos que Jesus morreu e a Bíblia diz que ele ia ressuscitar no terceiro dia, ele ressuscitou no terceiro dia. E a Bíblia fala que Jesus conversando com os seus discípulos, ele falando, olha, crê em Deus, crede também em mim.
Se não fosse verdade que lá teria muitos lugares, eu não diria para vocês, olha, eu vou lá, vou preparar o lugar para vocês, eu vou voltar para buscar. Então, esse vídeo é para te incentivar a crer em Deus. É para buscar conhecer mais da palavra do Senhor, que se porventura você não tiver mais acesso à internet igual a um vídeo como esse, como tantas pessoas gravam vídeos falando da palavra do Senhor, se você não tiver acesso a ir a uma igreja, mas se você tiver se você tiver a palavra de Deus em casa e um pouco de entendimento, vai ficar mais fácil para você viver os dias maus. Então, diante desse vídeo, diante de tantos outros vídeos que você pode procurar para você guardar no seu coração, nos dias da tribulação, nos dias das adversidades, você vai lembrar que Deus ele continua no controle de todas as coisas e que tudo que está na palavra do Senhor vai se cumprir. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para que a gente não fique apavorado. A gente até assusta, mas a gente lembra que está na palavra do Senhor e que Ele está no controle de tudo. E Jesus falando para os discípulos, Jesus estava falando para alguém que seguia Ele de perto, oh, não turbe o vosso coração, não permitas que o vosso coração se preocupe. Então, olha, não preocupa, descansa naquilo que eu estou te prometendo. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo para não ficar muito longo? Jesus, o profeta Isaías e alguns outros profetas tinham falado sobre Jesus, sobre que Jesus viria, o Filho de Deus, para salvar a humanidade. E Jesus veio, e Jesus morreu, e Jesus ressuscitou. Só que o próprio Jesus disse que ele ia preparar lugar, mas que ele voltaria. Então, assim como ele veio, salvou a humanidade com a sua morte, ressuscitou e está na glória, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar, não é uma placa, não é uma denominação, mas é um povo que obedece a palavra do jeito que ela está. Não existe perfeição em nós, mas existe em nós, Deus ele vai ver em nós o esforço para mudar a cada dia. E a minha preocupação nesse vídeo é para que você desperte de que tudo vai acontecer conforme a Bíblia diz. Nada sairá do controle do que a Bíblia diz. Então, quanto mais você conhecer da palavra do Senhor, você vai conseguir acompanhar os acontecimentos e falar, verdadeiramente Jesus está voltando. E aí no versículo 6, no versículo 4, diz assim, do capítulo 14, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só uma maneira de nós sermos salvos é através de Jesus, é através da confiança em Jesus, é através de nós entendermos e aceitarmos que se a salvação chegou até nós, foi porque Jesus morreu na cruz. Então, não existe outro meio de nós sermos salvos. Não é por aquilo que nós fazemos que nós somos salvos, porque nós acreditamos em Jesus, porque nós somos gratos a Ele pela salvação que Ele nos deu, então nós decidimos obedecer o que a palavra diz que nós temos que fazer. Mas não é o fazer que nos torna salvos. Nós somos salvos, por isso nós fazemos tudo o que a Bíblia diz. E aí nós desejamos agradar ao Senhor. Quando alguém faz algo para nós que a gente não pode pagar com dinheiro, a gente não quer agradar a pessoa. Assim é o nosso Jesus. Ele morreu por nós. Ele nos deu a chance de sermos salvos. Então, quando a gente decide obedecer a palavra, não é uma obrigação, um peso para nós. É difícil porque às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Mas quando nós lembramos do sacrifício dele, nós desejamos agradá-lo. E quanto mais nós desejamos agradá-lo, nós vamos querer obedecer o que a Bíblia diz. Por isso, nós vamos aproximar mais de Cristo. Quanto mais aproximamos de Cristo, mais nós vamos querer agradar a Ele, porque nós vamos reconhecer quem é Jesus. Jesus, ele morreu por nós para nos oferecer um lugar que não haverá esse desespero que a gente está vendo, que é só o começo. É só o começo de tanto desespero que ainda virá. Mas quando nós lembramos das promessas do Senhor, nós encontramos forças. Só que, por que eu estou gravando esse vídeo? Para te despertar. Talvez você não conhece a palavra muito bem, talvez você não tem o costume de ler a palavra do Senhor. Então, quero te incentivar, se você talvez não tem uma Bíblia em casa, que eu acho difícil que a maioria das pessoas tem Bíblia, para você comprar uma Bíblia, deixa a Bíblia em casa
E eu vou deixar aí anotados os versículos que eu li. Procura ler a Bíblia, procura ler sobre a volta de Jesus. Não é para você ficar desesperada, é pelo contrário, é para que você tenha paz. É para que você consiga descansar no Senhor. Eu tô olhando que eu tô preocupado que está passando muito tempo. E eu não queria que ficasse um vídeo grande, mas o que eu quero dizer, deixar para você nesse vídeo, eu não sei quanto tempo se serão anos que nós teremos para pregar a palavra pelos meios, né, de comunicação. Eu não sei quanto tempo teremos acesso a igrejas, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que estar reunidos, congregarmos, porque somos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, Ele é o nosso líder. Então, eu não sei por quantos anos ainda nós teremos a liberdade de anunciar a Cristo, como eu disse no outro vídeo. Então, a nossa preocupação tem que ser correr contra o tempo. E correr contra o tempo é estudar a palavra de Deus o máximo possível, porque quanto mais nós conhecemos da palavra do Senhor, mais nós vamos entender o que está acontecendo. E entendendo o que está acontecendo, aí nós vamos poder fazer o que Jesus nos deu a ordem para os discípulos, e assim ele fala para cada um de nós: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Então não se apavore, mas estude a palavra do Senhor, procura obedecer a palavra do Senhor, porque Jesus ele morreu para todos, para que todos alcançassem a salvação. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Só serão salvos aqueles que aceitarem esta palavra. Só serão salvos aqueles que entenderem que Jesus precisou morrer na cruz e a nossa salvação só vem por meio dele, por ninguém mais. Ninguém pode fazer nada por nós no sentido de salvação, senão Jesus. Então, quando nós entendemos que Jesus nos salvou, nós vamos querer agradá-lo. Qual é a maneira de agradar ao Senhor? Obedecendo a palavra do Pai. Só tem essa maneira. E quanto mais nós vamos obedecendo, nós nunca seremos perfeitos aqui, mas nós vamos deixando as coisas que entristecem o coração de Deus. E isso passa a ser uma alegria para nós. Em alguns momentos, tristeza, porque nós queremos fazer a nossa vontade, mas aí nós lembramos que vale a pena agradar ao Pai. Então, assim, estude a palavra do Senhor. Tenha uma Bíblia na sua casa, anote versículos, vá a uma igreja perto da sua casa que tenha o compromisso de pregar a verdade da palavra do Senhor e encha-se de Deus, porque será necessário. Um dia talvez você não vai ter acesso à Bíblia, mas você vai ter guardado a palavra do Senhor no seu coração para você encontrar paz e para você não pecar contra Deus. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.